o Repórter Eco Especial de hoje apresenta os principais assuntos que serão discutidos no 8º Fórum Mundial da Água. O Brasil vai sediar de 18 a 23 de março o maior evento sobre recursos hídricos de 2018. Pesquisadores, chefes de Estado, ONGs e empresários de 70 países se reúnem em Brasília para debater soluções para a crise hídrica global. Veja os destaques. Quase 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. As Nações Unidas enfrentam o desafio de garantir o abastecimento e recuperar lagos e aquíferos cada vez mais poluídos e degradados. O território brasileiro abriga a maior reserva de água doce do mundo, mas a distribuição é desigual e há escassez em várias regiões. Boa parte da água está poluída. Para enfrentar a crise hídrica da maior capital brasileira, o governo paulista investiu em obras emergenciais. O paulistano aprendeu a economizar água. E a repórter Laís Duarte está em Brasília para acompanhar os debates do grande encontro internacional. O encontro vai acontecer aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e a cidade está toda preparada para receber mais de 45 mil visitantes de 150 países. A água limpa é vital para a sobrevivência humana e de todos os organismos vivos da Terra. Mas a qualidade da água no planeta é cada vez mais ameaçada pelo crescimento populacional, pelo desperdício, desmatamentos, poluição e pelas mudanças climáticas. Observado do espaço, o planeta Terra é azul, reflexo do imenso espelho d'água, que cobre 70% da superfície. A grande maioria da água, cerca de 97%, está nos mares e oceanos. Dos 3% de água doce, a maior parte está contida nas geleiras. O 0,5% restante se distribui por aquíferos no subterrâneo e está disponível na superfície, em rios, lagos e cursos d'água. Se por um lado a natureza nos desafia ao distribuir o recurso de forma desigual, por outro lado, a ação humana parece pouco inteligente e, com o mau uso, ameaça, compromete ainda mais a oferta. Enquanto a qualidade da água para consumo humano fica cada vez mais duvidosa, a demanda aumenta. A previsão é de que em 2050 a população mundial vai ultrapassar os 9 bilhões de habitantes. A pergunta é: vai haver água potável para todos? A Organização das Nações Unidas prevê que até 2030 a necessidade de água no mundo vai aumentar 50%. Segundo a ONU, hoje, dos 7,6 bilhões de habitantes no mundo, ao menos 1 bilhão e 800 milhões não têm acesso à água com condições mínimas para o consumo humano. O representante de meio ambiente da Unesco no Brasil analisa a crise mundial de água. Não estamos tratando a água quanto deveríamos, né? Tratando com equipamentos, com tecnologias, etc. Não estamos cuidando do ponto de vista assim, de combater o desperdício, né? De promover uma cultura de uso eficiente da água, né? Em muitos lugares, infelizmente, isso não está sendo feito. E também não estamos conservando os ecossistemas, a natureza de forma geral, ao ponto de tê-la como aliada para conservar a água, para ter maiores e melhores estoques de água doce e de água própria para consumo humano. O presidente do Conselho Mundial de Água e secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado paulista vê urgência em investir em saneamento básico nas cidades. Benedito Braga reforça que é preciso se preparar também para o agravamento das secas e inundações provocadas pelas mudanças climáticas. Para ele, só a gestão eficiente, com a participação da sociedade civil e o consumo racional, vão garantir o uso sustentável do recurso. O desafio é aumentar a nossa resiliência a essas
a essa variabilidade que nós estamos observando no clima nos dias de hoje. Para isso, nós temos que ter uma reservação de água maior, nós temos que ter mais acumulação de água através da construção de barragens, reservatórios, que vão nos dar, então, essa capacidade de enfrentar secas mais longas. Ao mesmo tempo, nós temos que convencer os setores usuários de água que eles têm que ser mais eficientes para produzir com uso menor de água no processo. Entre as atividades que mais consomem água estão a indústria em geral e, em especial, a produção de alimentos. O que acontece é que nós agregamos água nos alimentos. Precisa de 1.000 litros de água para produzir 1 quilo de milho. Então, é necessária muita água para produzir o alimento. Então, por isso que essa produção tem que ser feita de forma eficiente. À frente do 8º Fórum Mundial da Água, que reúne pesquisadores, administradores públicos, chefes de Estado e ONGs em Brasília, Benedito Braga considera o encontro realizado pela primeira vez abaixo da linha do Equador uma grande oportunidade de debater soluções. Nós vamos ter algumas soluções sendo trazidas na área de tecnologia, na área de investimentos, na área de soluções que foram encontradas em outros cantos do mundo para resolver esse problema da poluição das águas e do saneamento adequado do tratamento dos esgotos. Entre as soluções para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos está o reuso para fins não tão nobres. O professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da USP, José Carlos Miesva, diz que esta é uma forma de uso racional. O fato de você viabilizar o reuso, ou seja, implantar uma tecnologia que vai pegar o efluente, tratar e substituir uma parcela da água natural, você já tem um benefício muito grande. Além disso, boa parte das atividades que a gente desenvolve com água, ela não necessita ser potável. Então essa água, ela poderia ser água de reuso. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O IBAMA determina a suspensão de testes na 8ª turbina da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no sudeste do Pará. A medida foi tomada depois da morte de 1 tonelada de peixes no rio Xingu, justamente no período de reprodução de várias espécies. A Norte Energia, responsável pela usina, terá que apresentar um plano para evitar uma nova mortandade dos cardumes. O Ministério Público de Minas Gerais pede o bloqueio de 10 milhões de reais da mineradora Anglo-América. O dinheiro é para garantir medidas emergenciais de reparação dos danos causados pelo rompimento da tubulação do mineroduto em Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata. A cidade ficou sem água porque os rios da região foram contaminados com o despejo de 300 toneladas de resíduos de minério de ferro. E aguarde, porque tem mais. O governo de São Paulo investiu em obras e o paulistano aprendeu a economizar água depois da maior crise hídrica na cidade. E a seguir, o Brasil tem a maior reserva hídrica da Terra, mas ela é mal distribuída e boa parte é poluída e degradada. O Repórter Eco especial sobre temas do 8º Fórum Mundial da Água volta daqui a pouco. O Brasil é um país privilegiado. Tem a maior reserva de água doce do mundo, mas a distribuição é desigual.
Há seca prolongada em várias regiões. E além do desperdício, os rios são degradados. A ONG TNC propõe soluções baseadas na natureza. A água doce é uma das grandes riquezas do Brasil. Está nos grandes rios, nas pequenas nascentes, em lagos e cachoeiras avassaladoras. Segundo a Agência Nacional das Águas, o Brasil é a maior potência hídrica do planeta, com mais de 13% do total mundial. É muita água, mas é mal distribuída. 70% das fontes de água estão na bacia amazônica, 15% no centro-oeste, apenas 3% no nordeste e 6% no sul e no sudeste, onde vive a maior parte dos brasileiros. E onde há água, ela não é vista como riqueza, explica Samuel Barreto, gerente de água da ONG TNC Brasil. Boa parte dela comprometida pela poluição, pelo uso excessivo, pelo desmatamento, o que tem provocado conflito e escassez e, por consequência, o conflito. E esse conflito a gente pôde vivenciar nos últimos anos, não só na região sudeste, mas agora também na região centro-oeste, em Brasília. Acabou vivendo ainda uma situação de crise hídrica, de escassez e aquilo que bate à nossa porta, o risco de um recurso que é fundamental para todos nós, para a sobrevivência, para as atividades econômicas, para a estabilidade social. A demanda por uso de água no país aumentou 80% nos últimos 20 anos. E a previsão da ANA, Agência Nacional das Águas, é de que até 2030 cresça mais 30%. A exemplo do que acontece no mundo, a agricultura consome 70% desse bem tão essencial também no território brasileiro. O restante de água disponível é usado para o abastecimento humano, para as indústrias, geração de energia, mineração, turismo e lazer. Segundo a ONU, 110 litros de água por dia atendem às necessidades básicas de uma pessoa. Aqui, o consumo por habitante ultrapassa os 166 litros. A gente já gasta mais água do que tem disponibilidade. É mais ou menos como no dinheiro, você ganha R$100 por mês e está gastando 120. Não tem jeito, entra no cheque especial. E todo mundo sabe o que significa pagar esses juros do cheque especial. No caso dos recursos naturais, esses juros é mais alto ainda. Então é preciso inverter essa rota de colisão, implementando boas práticas, governança, arranjos que sejam possíveis contrariar todas as estatísticas. Quando a água retorna para a natureza, vai alterada pela ação do homem. A agricultura despeja nela agrotóxicos e insumos agrícolas. As empresas, poluentes industriais. Mas no Brasil, o que impacta mais rios e mares é o esgoto doméstico sem tratamento. 55% do esgoto gerado nas cidades brasileiras são coletados e tratados. 18% são coletados, mas despejados sem nenhum cuidado em córregos e rios. Já 27% da população brasileira não tem nenhum tipo de saneamento. A população se mobiliza muito menos por saneamento e muito mais por água. Sempre se diz, encanamento embaixo da terra não dá voto, não? Esse é sempre o slogan, o lema. Mas não é isso, não. É uma sociedade com qualidade de vida, uma sociedade que respeita, que as pessoas possam garantir uma valorização do espaço em que vivem, tem que ter saneamento. É inaceitável o que está ainda acontecendo no Brasil. É muito grave. A estiagem também atinge a população. As secas afetaram a vida de 18 milhões de pessoas em 2016, 84% delas no Nordeste. E mesmo com as torneiras secas, mesmo sob constante risco hídrico, o desperdício ainda faz aqui sua morada. A perda média no Brasil hoje é de 37%. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que a gente toma água do curso hídrico, a gente trata essa água e depois de tratar essa água, 37% é perdido.
No Brasil, mais de 700 empresas fazem parte do Pacto Global, iniciativa da ONU para mobilizar as corporações em prol da cidadania. Um dos grupos de trabalho se dedica à água. Muitas empresas já acordaram para esse tema. Eles sabem que se eles não tomarem conta agora do processo deles, eles não vão ter água para operar. Cuidar da água é o primeiro passo para garantir a vida hoje e amanhã. Uma ação que depende de toda a sociedade. Seja com a questão do tratamento dos esgotos, com a proteção das áreas que estão sendo invadidas, com a restauração, o reflorestamento de algumas áreas, com a implementação de práticas adequadas, com o uso mais inteligente nas nossas casas, na agricultura, na indústria. Então é um esforço coletivo, quer dizer, não adianta só achar que é tratar o esgoto. A gente tem uma série de usos de água, então um conjunto de práticas precisam ser implementadas. A água é essencial, nós precisamos dela e temos que fazer o máximo para cuidar, o máximo para que a governança seja muito democrática e equitativa e que todas as pessoas tenham acesso à água, independente do volume de água que possam consumir e que cada um pague pela água, pelo volume de água que consome. E você vai ver a seguir. O governo de São Paulo investiu em obras para evitar uma nova crise hídrica. E com o racionamento, o paulistano aprendeu a poupar água. O Repórter Eco especial do 8º Fórum Mundial da Água volta já. A cidade de São Paulo passou por uma forte crise hídrica. Com o racionamento, a população aprendeu a economizar água. E o governo do estado investiu em obras para garantir o abastecimento e evitar uma nova crise. Um pedido de socorro escorre de nossas torneiras. A água foi um recurso escasso na maior cidade do Brasil. Entre 2014 e 2015, São Paulo viveu a maior crise hídrica da sua história. A origem do problema vinha de longe. As vazões diminuíram em muitos rios do Sudeste. Segundo a Agência Nacional das Águas, havia menos de 1% de chance de chover pouco em vários cantos do país, mas aconteceu. O sistema Cantareira, que abastecia 9 milhões de pessoas da região metropolitana, só dava conta de 5 milhões, mesmo assim com o uso da reserva técnica, o chamado volume morto. Os sistemas Guarapiranga e Alto Tietê tiveram que suprir os moradores e a população precisou aprender a poupar água. Em vez de lavar a louça com a torneira aberta, conversando ou qualquer outra coisa distraído, você acumula água, põe a louça de molho, lava a louça, tira essa água, enxágua, e ainda a água do enxágue você pode usar para passar pano na cozinha, pode usar para limpar o fogão, limpar as paredes em volta, tudo mais. Então são pequenos hábitos que são sofridos no começo para a gente mudar, mas depois eles trazem um benefício muito grande, não só financeiro, mas como é um benefício para o planeta, porque nós temos a obrigação de economizar água. Não, a água não é um bem que vai ser eterno. 3 anos depois, em 2018, o volume das represas voltou a subir, explica o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. A população mudou o hábito e hoje nós temos aí um consumo que é 15% menor do que era antes da crise que nós tivemos. Isto associado também a uma flexibilidade maior de interligação dos sistemas Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, nos coloca numa situação de poder utilizar diferentes áreas para trazer água para São Paulo numa situação de maior déficit pluviométrico.
Se falta água na capital, é preciso buscá-la cada vez mais longe. Por isso, essa obra aqui em Santa Isabel, a 58 quilômetros de São Paulo. A água retirada da represa Jaguari vai percorrer 20 quilômetros por tubos e túneis até a represa Atibainha, que é parte do sistema Cantareira. De acordo com a Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado, a interligação permite transferir mais de 5 mil litros por segundo da represa Jaguari para a Atibainha e de 12 mil litros no sentido contrário, garantindo assim o abastecimento de toda a população no interior e na capital. Outro projeto para aumentar o recurso hídrico na região metropolitana de São Paulo é o Sistema Produtor São Lourenço. Vai bombear até 6 mil litros de água por segundo da represa Cachoeira do França, em Ibiúna, interior de São Paulo, até a estação de tratamento de água em Vargem Grande Paulista. A água está aí para ser usada para a produção de alimentos, que gera emprego, gera renda, para geração hidroelétrica, que dá um impulso ao desenvolvimento industrial, econômico. A água, ela é então um vetor de desenvolvimento importantíssimo, né? Mesmo com o acréscimo na oferta, o risco de uma nova crise hídrica permanece. Começa pelo descaso com os mananciais. A gente tratou os mananciais, as áreas de mananciais, como as áreas menos valorizadas, as regiões periféricas, e para lá a gente deixou que a ocupação fosse desordenada, matamos a galinha do ovo azul, né, que é a água, nosso ouro azul. Agora tem que correr atrás do prejuízo. O jeito é valorizar cada gota de água disponível. Quando a sociedade enxergar na água um elemento integrador de todas as outras políticas e principalmente um direito humano, e que no acesso à água de qualidade você economiza, você tem acesso à saúde de qualidade, a um bem-estar de qualidade para você e para seus filhos e futuras gerações, assim como para suas atividades econômicas, a gente quebra esse paradigma de que água não dá voto, de que água não é prioridade. Está na nossa mão. A repórter Laís Duarte está em Brasília e fala sobre as expectativas do 8º Fórum Mundial da Água. A novidade deste encontro é a Vila Cidadã, uma área aberta ao público. Pela primeira vez, o mais importante encontro para discutir o uso da água no planeta acontece no Hemisfério Sul. Cerca de 45 mil pessoas são esperadas aqui na capital federal até o dia 23 de março. Segundo o governo do Distrito Federal, 10 chefes de Estado já confirmaram presença, além de representantes da ONU, da Unesco, de empresas, ONGs, movimentos sociais de 150 países. O tema do encontro esse ano é Compartilhando Água. O objetivo é incentivar e estabelecer compromissos políticos relacionados ao uso da água e também incentivar a proteção, a conservação, o uso racional, o planejamento e a gestão da água em todos os setores da sociedade. Os inscritos poderão participar de atividades e discussões sobre água e energia, economia, alimentos, cidades, saneamento básico e ecossistema. Também pela primeira vez, o fórum terá uma parte da programação gratuita. Na Vila Cidadã, que acontece no estádio Mané Garrincha, estão mais de 350 atrações. Os visitantes podem interagir em 9 instalações, entre elas a Antártida, Submarino, Floresta do Mar, Falta Água. O percurso completo tem duração de 1 hora. Além disso, serão realizadas oficinas para adultos e crianças, festival multimídia, mostra de cinema com produções dos 5 continentes. Todo mundo refletindo sobre a água numa cidade que vive uma crise hídrica há mais de 1 ano. Por isso, no mesmo período, acontece também em Brasília o Fórum Alternativo Mundial da Água, com a participação de ativistas, ONGs e movimentos sociais que lutam em defesa da água, com políticas públicas que beneficiem as comunidades afetadas pela escassez desse bem. Todos para disseminar a ideia de que água
não é uma mercadoria, e sim um direito de todos. Laís Duarte, de Brasília, para o Repórter Eco. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra o Repórter Eco especial de hoje com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos da Água. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, região, cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Repórter Eco especial do 8º Fórum Mundial da Água. Até o próximo programa.